Olá, sejam bem-vindos ao CDB Virtual. Eu sou a coordenadora do curso de Ciências Contábeis e na palestra desta tarde nós estamos trazendo a professora doutora Evelyn, que é formada em psicologia, né, e tem mestrado e doutorado também na área de psicologia organizacional. Também. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Lucélia. Boa tarde a vocês, os acadêmicos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer muito grande fazer parte dessa conversa, dessa aula inaugural. Bom, o que nós preparamos para vocês é falar um pouco sobre a empregabilidade, né, com foco no declínio organizacional e ameaça de desemprego. Então é um tema bastante pertinente para a época em que a gente vive, né? Instabilidade política, instabilidade econômica também, não só das grandes empresas, mas de todo o país. Então o cenário, Evelyn, ele é favorável ao emprego? Como é que a gente consegue mapear? Por que a situação do país se encontra no que a gente consegue ver hoje, né? A gente vê um número muito grande de trabalhadores e até de acadêmicos nossos preocupados com a questão do desemprego. Será que isso mudou ao longo do tempo? O que você consegue mapear disso? Quando a gente fala de empregabilidade, você fala de um conceito que surgiu exatamente pela diminuição dos postos de trabalho. E hoje, como você já identificou aí, a situação do Brasil é uma situação complexa, né? De economia transitória e que a gente ainda durante algum tempo vai ter que pensar sobre essas questões, sim. Porque a realidade das empresas é bem diferente de um tempo atrás. Nós viemos de 19 trimestres seguidos de desenvolvimento e caímos aí... Ladeira abaixo. Né? Ladeira abaixo nesse buraco de dificuldades. Então, assim, as variáveis externas, as organizações, o meio ambiente... Ele gerou impactos assim agressivos, né? Isso. E que gera dificuldades internas também, nas pessoas que estão nessas organizações, nos administradores, nos processos administrativos. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Enquanto contador, nós somos muito pragmáticos em relação a declínio organizacional, né? Então a gente olha a empresa como um número, né? Essa é a tendência porque nós estamos sendo treinados para isso enquanto graduandos, né? Só que a gente percebe que isso vai muito além, né? Então, o declínio organizacional, se a gente fosse vincular a contabilidade apenas, a gente estaria vinculando a atividade financeira dela, né? Não tem fluxo de caixa e, de repente, ela entra num processo de decadência financeira a ponto de levar a esse declínio. Você concorda? Será que é só esse aspecto? O que você consegue enxergar em termos organizacional, Evelyn? Eu concordo. Eu acho que o fluxo de caixa negativo é um sintoma do declínio organizacional. Não tem como eu negar essa situação. A dificuldade financeira, ela vem como uma evidência desse declínio. Mas não é só isso, não. Porque para falar de declínio, você tem que falar do ciclo de vida das organizações, né? Então, é um conceito oriundo da biologia que se aplica a qualquer organismo e vai se aplicar às empresas também. Então, as organizações, elas, a princípio, têm uma evolução determinística, né? Nasce, cresce, evolui, tem sucesso, realização, depois declina e morre. Mas não necessariamente o declínio vai acontecer depois que uma empresa teve sucesso, né? Hoje já existem estudos, inclusive da minha tese de doutorado, que vai identificar o declínio enquanto uma organização está nascendo. Isso é problemático? É problemático, né? Por quê? Porque da mesma forma que uma criança que vai passar, uma criança ou adolescente, de uma fase inicial para uma fase de mais maturidade, se tem dificuldades nessa fase inicial, tende a ter problemas futuros, assim também é a organização. Mas o que se discute sobre o declínio é quando parece que a empresa não ouviu os sinais, não viu os sinais e nem se atentou para as ameaças. O que pode ser essa ameaça? Pode ser uma competição no mercado, pode ser a falta de inserção do seu produto no mercado, né? Isso não é mais necessário. O próprio trabalhador, né, Evelyn, que talvez não se qualifique ou não acompanhe esse desenvolvimento da empresa. Como eu te dizia antes, tem um autor que diz que, metaforicamente, se a empresa fosse uma pessoa, o remédio para o declínio seria o investimento financeiro e as pessoas.
Porque esse impacto externo, essas demandas que vêm do meio ambiente, se a organização não está preparada para mudar, para se adaptar, porque essa característica de adaptação à mudança, ela tem que ser intrínseca a toda e qualquer empresa. E assim, não é só aporte de caixa, né? Não, não. Interessante. Isso a gente consegue perceber com bastante clareza quando a gente olha a empresa só pelo âmbito financeiro. Às vezes a empresa ela tem caixa, ela tem um bom produto, ela tem uma marca sólida no mercado, só que ela tem pessoas, né, que trabalham com ela, mas que não levam esse mercado a ponto de dar a informação precisa que o mercado solicita para que haja uma resposta nesse desenvolvimento. Evelyn, o que você diz assim, para o meu acadêmico, para o acadêmico que está se preparando? Como é que ele pode se enxergar dentro dessa dinâmica de mercado que ela é bastante volátil, né? Eu acho que aí já está a resposta, né? A grande questão do profissional de hoje, ele ser capaz de se adaptar às mudanças. Então, eu fico com aquelas pessoas que têm condições de se adaptar. Até porque, como eu estava te dizendo, a mudança ela tem que ser intrínseca a toda e qualquer empresa. E a capacidade de mudar é uma capacidade de sobrevivência a toda e qualquer empresa. E a capacidade de mudar é uma capacidade de sobrevivência a toda e qualquer empresa. Ao objetivo do meu negócio, ao meu cliente, ao meu prestador de serviço, ao meu colaborador, né, para conseguir alavancar. Porque tem um autor que diz o seguinte, a mudança, mesmo quando ela é consciente, a pessoa resiste. Sim, e ela causa desconforto, né, em todas as áreas. Né? Com certeza. Nós temos um princípio de que o ser humano gosta da rotina, ele gosta de saber exatamente o que vai acontecer no dia a dia dele, né? Nós nos sentimos mais confortável. E hoje a relação de mercado que a gente percebe é que não tem quase essa rotina. Isso. E isso está se refletindo também nas leis trabalhistas, porque antes a gente só tinha aquela relação de emprego em que a empresa fazia o contrato, né, o regime de trabalho ali por escrito, e o trabalhador se sentia seguro nessa contraprestação de serviço, né? Então eu trabalho, logo eu tenho o meu resultado financeiro pago ali no final do mês. Então hoje a gente percebe que não é só isso que as empresas querem, né? Elas querem o parceiro, elas querem também, dependendo do escambo, por que não, né? Vamos trocar serviços, vamos trocar conhecimentos para a gente alavancar enquanto trabalhador, enquanto empresa. E isso talvez seja uma desses fatos de declínio? Olha, quando a empresa ela sofre esses impactos externos, dependendo da forma como ela absorve, é claro que ela vai se alterar. Isso tem que prover uma mudança que pode demorar para ser vista, para ser reconhecida. Mas essas mudanças, sem muita condição de lidar com elas, ela tende a gerar uma fragilidade interna. Pela forma que muitas vezes a empresa mesmo não sabe lidar com isso. Então, o que a gente percebe? Mesmo quando a empresa não comunica ao trabalhador o que está acontecendo, ele consegue identificar isso no ambiente, né? Que é a rede de rumores, ele percebe por processos que antes eram resolvidos, agora não são mais resolvidos, né? Então, assim, quanto menos informação, quanto menos comunicação se tem, mais espaço para essa tensão, para essa insegurança, né, surgem. E isso vai fragilizando, porque a empresa ela precisa do trabalhador para continuar rodando. O trabalhador precisa da empresa para a sua subsistência. Então, se não existe uma gestão desse momento, né, esse elo se quebra e, assim, essa tensão, essa insegurança, porque hoje também nada garante que eu tenha um emprego formal e que eu vou mantê-lo. Né? A maior variável estressora do ambiente de trabalho no Brasil é a ameaça do desemprego. Né? Estamos chegando aí, sei lá, nos 14 milhões. Então, nada garante que eu vá me manter nisso. Mas isso também não necessariamente não é um fator tão negativo, Evelyn? Ou é só negativo? É negativo. É só negativo? É negativo. Mas, assim, o suporte organizacional, um suporte psicossocial, ele tende a amenizar isso.
Por quê? Porque o desemprego, assim, ele não tem nada de bom. Né? Comprovadamente, as pessoas que vivem essa tensão dentro da empresa de não saber se amanhã vai ter empregos, né? Elas têm um bem-estar psicológico reduzido. E isso se relaciona na produtividade, ao baixo esforço, à baixa motivação, à falta de comprometimento. Você entendeu? Então vai perdendo as bases de fazer essa dinâmica acontecer. Mas ao mesmo tempo isso não dá uma outra dinâmica para o mercado? Por exemplo, a gente já viu em algumas ocasiões que, por exemplo, o trabalhador que perdeu o desemprego, que entrou nesse processo de desemprego, ele montou uma empresa, né? Ele teve que se reinventar para poder se qualificar e talvez sobreviver dentro daquele fator que gerava ameaça e agora que requer um outro modo de ver a organização, né, do modo dele de vida próprio e também de se reinventar dentro do mercado. Será que essa é uma dinâmica que está acontecendo com bastante diversidade dentro do Brasil? Porque nós éramos acostumados a esperar só essa prática, né, de que você entrasse numa empresa, você se perpetuasse ali talvez por 10, 15, 20 anos e dali eu só sairia talvez aposentado. Não, é um outro mercado. O que você me perguntou, tem sim, né? Esses processos de mudança e até de declínio podem incentivar o processo criativo do sujeito. Pode. Mas essa tensão vivida com essa ameaça constante da forma que o Brasil hoje se apresenta, ele tende também a inibir os processos cognitivos. Então não é para todo mundo. Existe uma relação muito direta de rebaixamento do bem-estar, de tendência ao adoecimento, de uma série de coisas que vão gerar um comprometimento, vamos dizer, emocional, que pode contribuir com a dificuldade de se reinserir no mercado. Então qual que é a importância desse assunto no momento? É o reconhecimento dessas questões, para que as pessoas... Que são mais importantes do que o que leva em si. Exatamente, exatamente. A empregabilidade, ela é um conceito que ele pensa assim, como é que eu vou me inserir no mercado? Tem vários conceitos sobre empregabilidade, mas dentro da lógica do que a gente está conversando, é como é que eu me insiro nesse mercado e como é que eu me mantenho no mercado. Isso, caracteristicamente, está relacionado à qualificação e à educação, à graduação. Né? Então, é um investimento fundamental para eu me sentir uma pessoa com uma maior empregabilidade e não com uma baixa empregabilidade. Investir em si mesmo. Exato, investir na educação, né? A empregabilidade, nesse sentido, se torna um desafio estratégico da universidade, no nosso caso, né? Do indivíduo, mas aí tem outras questões que vão permear esse contexto social, porque a gente também não pode responsabilizar, vamos dizer, só o indivíduo por isso. Sim, sim. Tem que ter uma política social, uma política pública de trabalho, tem outras questões... Tem todo um amparo, né? Exato. Que as empresas precisam para dar esse suporte ao seu trabalhador. Exatamente. Eu entendo essa questão da empregabilidade até como uma questão organizacional também, né? Não atribuindo tudo à empresa. Mas você vê, tem várias empresas que fizeram desligamento, tiveram que enxugar, diminuir suas estruturas, mas deram um tempo para essas pessoas tentarem se recolocar no mercado, deram um suporte para isso acontecer. Caso das instituições financeiras, né, que a gente viu isso publicamente pelo país. Exato. Né? O próprio governo tomando uma medida de incentivo para o Poder Executivo, de aposentadoria. Exatamente. Então, assim, tem formas de você fazer isso. Agora, é muito importante que as empresas façam a gestão disso. Né? E é um momento muito difícil, é um momento muito turbulento. Em relação ao acadêmico, Evelyn, você falou da questão do investimento educacional, né? Bom, digamos que hoje o nosso país, daqui a alguns anos a gente vai ver que a gente vai ter uma parcela de população idosa muito maior do que os jovens, né? Será que a gente compete futuramente com eles? Por exemplo, hoje o jovem sai da faculdade, é natural que ele busque uma qualificação na pós-graduação, né, na pós-estrito sensu, lato sensu. Só isso é suficiente?
Será que ele tem que se preparar também emocionalmente para lidar com todas essas questões? Como é que você vê isso? Com certeza. Eu acho que assim, o mercado ele te sinaliza algumas tendências e alguns desafios, né? Quando você fala assim da população idosa que vai estar junto com o jovem no mercado, uma das grandes questões que eu tenho hoje quando se fala de gestão é o conflito de gerações. Né? Que é o que você estava dizendo inicialmente, a gente até conversava sobre a diversidade, né? Então hoje pontos assim estratégicos é a gestão intercultural, a gestão da diversidade, para eu saber exatamente como identificar potencial e desempenho em tanta diferença, né? Em tanta diferença. Então o mercado hoje ele está sinalizando algumas tendências e desafios, mas eu acho que dessa forma nós nunca vivemos essas questões. Então elas vão nos trazer demandas diferentes, diferenciadas. Aí volta aquela capacidade de adaptação. Né? A grande questão é a pessoa ter flexibilidade, né, e capacidade de se adaptar a essas novas necessidades, essa nova realidade. Ok. Quando você tem um artigo que você fala sobre essas questões e alguns ensaios desse artigo você enumera que existem pelos autores, que existem 4 pontos desse declínio organizacional, que normalmente é resultante de por exemplo, do próprio desemprego, né, desse distanciamento entre empresa e trabalhador. O próprio trabalhador, ele consegue identificar isso dentro da organizacional? Identifica por alguns sinais, até que eu já citei. Ele pega pela comunicação, ele pega pelos processos. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre declínio organizacional na UFN3, na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, aquela obra da Petrobras que não se concretizou, não finalizou, né? Foi um declínio diferente. Então as pessoas diziam assim, olha, se você trabalha na qualidade, você está o tempo inteiro sinalizando adequações que precisam ser feitas, não conformidades que precisam ser organizadas, atendidas. E isso não acontece no mês, não acontece no segundo mês, não acontece no terceiro mês. Então, consigo identificar. Eu consigo. A falta de comunicação, a falta dos gestores. Hoje nós falávamos também da tomada de decisão. Tem um estudo que diz que quanto mais coesa a equipe, mais madura, mais integrada, mais madura tende a ser a tomada de decisão. Então, quanto mais esfacelada a equipe, as decisões tendem a ser mais comprometidas, né? E elas se relacionam negativamente com o declínio. Então, vão ajudar. Então, a gente começa a perceber que é todo um processo, né? É um processo. Não é um problema do líder, não é um problema pontual da organização. São fatores que levam, né, a um conjunto de ações que acabam fazendo com que a empresa tenha aquele, não digo fim, mas aquele cenário, né? Cenário. Aquela dinâmica naquele momento. Você falou dos líderes, assim, tem alguns autores internacionais que também falam, muitas vezes, da dificuldade das pessoas que estão à frente desses processos, dos gestores, conseguirem ver essa questão, né? Conseguirem se relacionar. Porque não é fácil mesmo. Quem já passou, acho que grande parte da população do país hoje já passou por dificuldade, já esteve em ambiente de trabalho onde isso tem acontecido, sente o que eu estou querendo dizer. Sim, eu tomo por mim como profissional, porque a minha formação na área de ciências contábeis, ela é muito técnica. Então, isso daí o acadêmico se identifica muito. Quando a gente vai para a sala de aula e estuda contabilidade, você está preparado a lidar com a informação numérica. Você não quer lidar com as pessoas, né? E hoje a percepção, ela vê uma mudança significativa dentro das empresas. O contador, ele tem um papel muito maior do que simplesmente fazer essa transição dos números em forma de documentos gerenciais e documentos que estão encaminhando para o fisco. E aí a gente tem que lidar com as pessoas, né? Nós temos que transmitir a informação de modo que a pessoa entenda isso. Então, essa mudança dentro do cenário profissional, nós nos vimos obrigados. Então, se eu olhar há 10 anos atrás, o contador não precisava
ter essa postura dentro do ambiente organizacional. Ele não precisava se preocupar tanto com a gestão organizacional e hoje ele faz parte dela. Faz parte dela. E essa mudança não foi só nossa. Não, né? de todos os profissionais. Hoje, se você pega uma empresa que montou um comitê de crise, que está fazendo a gestão de crise, o contador ele é imprescindível. Né? Até porque eu tenho decisões que muitas vezes podem paralisar completamente uma empresa. Gostei do nome, comitê de crise. Mas tem empresas que estão montando comitê de gerenciamento de crise e muitas vezes o que eu tenho no meu caixa, ou dá para eu pagar uma certidão que vai me permitir participar de um processo de licitação, ou eu atendo o salário dos meus funcionários. São decisões que no momento desse você tem que tomar. E o contador é um elemento fundamental, imprescindível nesses comitês. Então, ter essa percepção... E de uma forma ou de outra, independente, é claro, do que você for tomar, eu como contador, eu tomaria pagar o fisco, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar. Mas o fato é que isso vai afetar a vida de pessoas, seja de todo mundo. Empresa, empresário, seja trabalhador que depende do seu salário para se manter. Exatamente. Então, assim, a realidade é essa. É isso que as empresas têm vivido hoje. E também não pagar o salário do trabalhador... Significa o quê? Você imagina o impacto que isso tem. Sim. Né? Nossa, se isso não for muito bem comunicado, planejado, conversado, porque é claro que a empresa podendo, ela tem que ter prioridade em relação aos seus trabalhadores. Mas tem momentos, como esse que eu citei agora, que você tem que tomar essa decisão. Né? E o empresário não toma essa decisão sozinho. Ele toma com os profissionais dos setores. Das áreas, com certeza. E as consequências disso? Nossa. Quem é que vai... É o caso do que a gente vê, tem visto muito na mídia, né? Servidores públicos do Rio Grande do Sul, né? Do Rio de Janeiro. Nossa, que é terrível. Tem servidores que têm mais de 3 meses de salário atrasado. Né? Então, e aí? O que a gente faz nessa... Então, é um cenário bastante complicado, né? Mas que agora a gente tem visto isso com mais frequência. O que você está dizendo é assim, o declínio organizacional e essas situações não interessam só aos pesquisadores, ao mundo da pesquisa, mas ele tem, assim, efeitos nefastos na vida das pessoas. Porque viver essa situação, o trabalhador viver essa situação na empresa, isso gera conflito familiar, isso gera problema social em várias esferas. E isso não interessa só ao pesquisador, interessa sim a quem está à frente de uma empresa, aos gestores. Tem um artigo que saiu agora no mês de julho, da ANPAD, que ele vai falar exatamente da dificuldade que se tem em fazer pesquisa nessa área, mas o quanto os estudos internacionais sinalizam a importância disso para a reestruturação organizacional. Então, para eu reconstruir. Porque você perde toda a credibilidade. Toda. Né? Enquanto gestor, né? Porque as promessas que toda empresa faz no ato da contratação é que vai existir uma contraprestação desse serviço, que é o salário. E quando não existe isso, há uma quebra de confiança. Né? E como é que você vai continuar trabalhando motivado? A gente chama de contrato psicológico, né? A empresa diz para o trabalhador o que ele quer e o que ele dará, e o trabalhador também cria suas expectativas em relação à empresa. Quando algum dos dois lados não cumprem com isso, há a quebra do contrato psicológico. Alguns estudos dizem o seguinte, que quando a empresa está nessa situação, existe o luto antecipado. O que é o luto antecipado? Eu saio da empresa antes que ela me mande embora. Né? Luto antecipado. Luto antecipado. Antes de eu ser mandado embora, eu já saio da empresa. Isso é um problema para o empresário e para o trabalhador. Vou te dizer por quê. Porque eu estou aqui na empresa, mas eu estou enxergando lá fora. O meu foco é o mercado, não é o lugar onde eu estou mais. Então, eu também não estou contando com essa pessoa. Então, por isso que as empresas precisam construir um suporte organizacional e psicossocial para acomodar, gerenciar essa situação. Ela não pode passar assim.
E aí talvez entraria o seu papel como psicóloga, Evelyn? Claro, a psicologia tem esse olhar sobre o suporte psicossocial, essas questões precisam ser tratadas, ser conversadas, a comunicação tem que ser muito afinada, preparar a equipe para as mudanças, fazer essa gestão, tudo isso envolve comportamento. Olha só, interessante. Nós temos uma pergunta de um acadêmico, aqui eu vou passar para vocês. Professor Evelyn, boa tarde, eu sou acadêmico de Ciências Contábeis e eu gostaria de saber como eu posso me preparar para esse cenário que parece ser tão ameaçador. É, muito ameaçador. Como que é o nome dele? Luiz. Luiz, eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas assim, você, pelo visto, já está se preparando, né? A qualificação, a sua formação, eu acho que a UCDB ela tem um compromisso grande com esse profissional que vai para o mercado, né? Visto pela nossa discussão aqui, que não é só uma discussão técnica, né? Mas ampliar os seus conhecimentos e investir em outras questões. Como disse a Lucélia, é uma mudança de perfil profissional. Então, eu preciso ser, sim, um contador que se adapte a esse mercado, né? Que se adapte a essas mudanças, a diferentes modelos de empresa, né? Que consiga identificar de fato qual é a necessidade. É claro que os tributos são sempre os tributos, né? Você vai ter que cumpri-los. Mas como trazer isso para a empresa? De que forma? Então, é ampliar a sua visão como profissional mesmo, não só ser excelente técnico. Uma outra questão, eu acho que é o diálogo interprofissional. Hoje está muito claro que a nossa atuação é multiprofissional, então eu tenho que ter repertório para dialogar com o direito, para dialogar com a administração, para dialogar com a economia, com a psicologia, com as outras ciências que têm o trabalhador, as organizações e a gestão como objeto de estudo e de atuação. A Raquel de Sá, ela faz um comentário, Evelyn. Falta dedicação dos membros da organização, pois muitas vezes essa responsabilidade, né, acaba sendo jogada nas costas do líder. Faz sentido isso? Faz sentido. Aí é um grupo, né? Cada empresa vai reagir de um jeito, né? Cada organização, mas isso que a Raquel coloca, muitas vezes a empresa não está pronta para escutar isso que a gente tem para dizer, sabe, Raquel? Então, ela quer uma prescrição de acordo com aquilo que você acredita. A Lucélia falou aqui, depois a gente pode falar um pouco de cultura organizacional, né? A pessoa que está à frente dessa empresa, para ela é muito difícil, né? Também, eu acompanhei algumas situações, você vê, você não podendo honrar o compromisso com seus funcionários, as pessoas passando dificuldade, mas essa necessidade de mudança, e tem uma outra coisa, às vezes ele até reconhece a necessidade de mudança, mas não há tempo. Né? Que isso a gente encontra nas fases do declínio. O declínio, ele não significa que a empresa vai acabar ou falir, a menos que ele chegue na fase que a gente chama de fase de dissolução. Né? Certo. A crise financeira toma conta e aí você está completamente inibida. Então, se ele não chega nessa fase de dissolução, está diluindo mesmo, está deteriorando, você tem como recuperar isso. Então, os empresários precisam se voltar para essas questões, sim. A Raquel tem razão. O Luiz também, o Luiz Carlos Ribeiro, ele fala também sobre a questão do relacionamento pessoal, né? Na equipe isso é muito difícil, porque você encontra pessoas de diferentes áreas, de diferentes educações, né? Que estão dentro de um único ambiente de trabalho, e isso realmente choca. E aí o Luiz ele coloca que ele tem enfrentado essa dificuldade dentro da equipe de trabalho dele, devido a essa diferença pessoal de cada um. Como é que a gente minimiza isso, enquanto líder? Tem que trabalhar com muita comunicação, com muita habilidade, né, Luiz? Porque, assim, essa situação difícil, de crise, de declínio, ele vai gerar uma deterioração das relações. Até porque, muitas vezes, isso passa pela competição, né? E, por outro lado, quando existem os desligamentos, as demissões, o Caldas, ele é um professor que fez a tese de doutorado dele pela FGV em 1998, ele já dizia o seguinte, que existe nas empresas a síndrome sobrevivente, que é o sofrimento daquele que não é mandado embora, né? Que ele tem um misto de satisfação por não ter sido mandado embora, mas de culpa por ter perdido as pessoas, né? E também a incerteza de não saber até quando essa é a realidade dele.
Né? O tempo de vida útil dele também pode estar acabando. Os líderes têm que se preparar, porque por pior que seja, a comunicação tem que ser realizada. Né? Por mais dolorosa. Né? Por mais dolorosa que seja a informação. Então, enfrentar esses momentos exige preparo, porque não são momentos fáceis, né? São momentos muito difíceis. E aí, só para a gente finalizar, como é que estamos no tempo, né, Bárbara? A Isabel também faz um comentário, Evelyn. Acredito que o patrão tem obrigação de ajudá-lo constantemente, né? Tem. De ajudá-lo, ajudar o trabalhador, né? Talvez é isso? Isso. Tem funcionário que pensa nisso. Sim, o Fortunato, que é o nosso mediador, está comentando que tem funcionário que acredita que o empresário, o dono, o patrão ou o próprio chefe tem que ajudar constantemente, ou tem obrigação de ajudá-lo. Será que essa responsabilidade realmente é só do dono da empresa, do patrão, do chefe? Então, a gente está falando de uma relação pessoa e trabalho. Certo. Né? E é exatamente do quanto o trabalho é importante para a vida das pessoas. Né? Eu não sei aí o que seria ajudar o trabalhador. Eu acho que a organização tem que dar suporte. Né? E esse suporte tem que ser construído a partir de uma prática com valores éticos, de transparência. Aí você constrói o suporte organizacional e o suporte psicossocial. Mas desde que a pessoa aceite também, né? Não, e assim, porque eu não entendi muito bem mesmo o que seria essa ajuda. Vamos colocar assim, bom, a empresa ela oferece benefícios, né? Tem empresa que qualifica o trabalhador quando ele entra na organização para saber se existe realmente, se ele está qualificado para aquele posto técnico. Tem empresa que dá outros benefícios, como alimentação, plano de saúde. Então, assim, eu acho que isso não é uma ajuda. Né? Não, eu não entendo que isso não seja uma ajuda. Não é uma né? ajuda. Isso, na verdade, isso faz parte da relação de trabalho. Faz parte do pacote, né? Trabalhador. Exatamente. Né? Desse contrato. Então, agora, uma coisa que vai ao encontro do que ela está colocando é o seguinte: a gente não pode negar essa realidade. Essa ameaça do desemprego constante, até de alguma forma flexibilização das formas de trabalho, sim, isso muitas vezes gera precarização. Né? Porque eu posso me submeter a qualquer condição, né? Em detrimento do desespero, da situação. Por isso que eu acho que não é uma questão... E a gente não vai entrar nessa questão, mas assim, não é só do empresário, não é só do trabalhador, mas é do Estado. Certo. Né? A gente tem que ter políticas para isso. Fortunato, temos uma pergunta? A ideia que eles queriam de como melhorar assim, a convivência no ambiente de trabalho sem poder ajudar financeiramente, né? Como melhorar a convivência dentro do ambiente de trabalho sem necessariamente envolver a questão financeira, Evelyn? Mas hoje nada tá podendo se envolver a questão financeira. É uma promessa de pagamento que pode não ser cumprida, dependendo da área da empresa. É a comunicação. Agora, como essa comunicação vai acontecer? Você tem que ter um investimento nos líderes. Né? Os líderes é que tem que estar pronto para isso, porque tem que se aproximar dessas pessoas, tem que dizer o que está acontecendo. A comunicação ela tem que vir de várias formas, né? A todo momento, muito clara, muito transparente, porque você abre canais de comunicação, naturalmente você aproxima as pessoas e melhora a qualidade da relação. Só que os líderes também têm que ter suporte para isso. Eles têm que estar muito alinhados com os trabalhadores e com a direção da empresa. Acho que, não sei se deu para responder né, o que a Raquel colocou, mas, enfim. O Luiz agradece, o Luiz Carlos Ribeiro, ele comenta que está sendo muito esclarecedor essa busca pelo conhecimento e a capacitação do líder, né, que é um dos pontos, e também serve como inspiração para os seus liderados. Né? Exato. Porque por mais dolorosa que seja a notícia de que algo não vai bem, né? Ao mesmo tempo, isso está sendo repassado como um chamado para que, olha, vamos nos unir para ver se nós conseguimos melhorar o nosso ambiente organizacional. Porque eu acho que independente das situações que as empresas passem, nenhuma delas quer
deixar de vender o seu produto, nenhuma delas quer fechar suas portas. Exatamente. E nenhuma delas quer simplesmente demitir por demitir o trabalhador. Não, e assim, alguns países, como por exemplo a Finlândia, a Bélgica, até os Estados Unidos, já passaram por essas situações. Sim. Lá você encontra, claro que são culturas diferentes, mas lá você encontra algumas pesquisas sobre o declínio organizacional. Mas tem uma citação de 2009 de um autor norte-americano que ele diz o seguinte: os Estados Unidos se preocupam muito hoje com a reação do trabalhador. Porque a forma como ele processa e reage a essa situação está muito relacionada ao desempenho da empresa. Então essa consciência tem que haver. E esse desempenho passa por todas essas questões de comportamento, que inclusive eles estudam, né? Na disciplina de Sim. psicologia, comunicação, liderança, relação interpessoal, e que tem um impacto direto também na saúde e no bem-estar do trabalhador e da empresa. Porque quando eu falo de saúde, eu falo de organizações saudáveis, empresas saudáveis e trabalhadores saudáveis. A gente não está falando só de financeiro, né? Não, e nenhum a favor, em detrimento do outro. Porque é esse o contexto, né? É essa organização que o trabalhador vive. Bom, eu não sei se tem mais perguntas, Fortunato? Não. Temos mais perguntas? Evelyn, então, muito obrigada. É sempre muito bom a gente conversar com alguém da área e que tem uma preocupação diferente da nossa, que não é só a parte financeira. E esse é um tema que hoje está fazendo parte do nosso dia a dia, independente da organização. A gente talvez não se veja nesse ambiente dentro da instituição, mas fora a gente vê aí familiares, né, passando por processos bastante difíceis, colegas que têm empresa e tendo que se movimentar, tendo que ter uma dinâmica diferente para se manter dentro do mercado. Exato. Outras empresas que estão ao nosso redor, dentro da nossa vida social, a gente percebe que simplesmente fecharam as portas e outras abriram com um nome diferente. Então, o que é isso? Que movimento é esse? Né? Então, isso afeta a todos nós e é uma preocupação que a gente precisa ter, até mesmo enquanto formadores de opiniões, enquanto futuros profissionais, que a gente vai estar à disposição do mercado. Que mensagem que você deixa para os acadêmicos? Eu também não quero que essa situação toda, quando a gente fala de mudança, isso seja visto como algo só negativo. Né? Sim. Eu acho que, de forma geral, a gestão da mudança, a preparação para isso, ela é fundamental. Muitas vezes, quando a empresa faz um plano de desenvolvimento organizacional, ele está mudando, né? Ele está se modificando. E a forma como o ser humano lida com mudança, eu acho que precisa ser desenvolvido. Essas ações, como que a gente está fazendo agora, algumas leituras, né? Tem tanta forma lúdica como filme, outras que nos passam mensagem e muitas vezes vão contribuindo, dando um repertório de como viver nesse mundo contemporâneo. Viver bem melhor, né? Exatamente, viver bem melhor. Eu acho que é isso. E não só isso, nós somos um país jovem. Exato. Né? Que vamos passar ainda por uma série de mudanças, né? Nosso vínculo de trabalho, que é a CLT, ela está sendo repensada agora. Né? Então, quer dizer... Quais são as consequências disso? Para a empresa e para o trabalhador? A gente não sabe. Por isso que eu digo, outras demandas vão surgir. Essa economia, essa legislação transitória, então eu tenho que estar antenado para esses desafios e para essas tendências, né? Com essa predisposição, sabendo que de repente eu tenho que mudar mesmo. Que bacana. Muito obrigada, professora. Obrigada à participação dos acadêmicos. A entrevista, a palestra na íntegra, a gente vai disponibilizar no ambiente virtual para vocês. E esperamos no próximo módulo estar com uma palestra também que venha contribuir com a formação profissional de todos nós. Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima aula.